Olá, esse é mais um vídeo no qual nós vamos tentar mostrar mais alguns aspectos aí da agenda da nova ordem mundial. É bom ter você aí assistindo para podermos analisar aqui algumas questões de suma importância. Eu quero deixar claro para você que se esse vídeo estiver longo para você, e você não tiver paciência de assistir todo o conteúdo, você já pode parar por aqui e fazer outra coisa, assistir outro vídeo. Mas eu quero te avisar que se você fizer isso, você vai desperdiçar informações muito importantes para o seu enriquecimento pessoal, para a sua vida de modo geral, em todos os aspectos. Ao final eu vou indicar alguns livros. Eu não costumo fazer isso aqui nos vídeos, mas de vez em quando, eu não vou prometer que vou em todo vídeo indicar algum livro, mas especialmente nesse vídeo eu quero indicar alguns livros para vocês, e no vídeo que a gente achar conveniente eu farei isso. Então vamos para o tema, propriamente dito desse vídeo. A mística do punho cerrado. Eu não sei se vocês conhecem, a mística do punho cerrado. E aqui tem dois personagens políticos, que foram pegos aí em escândalos de corrupção. E ao serem presos, José Genuíno e José Dirceu usaram o gesto do movimento operário. Foi um ato simbólico ou de desespero. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas cartas do jogo Illuminati, Nova Ordem Mundial. Esse jogo, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ele foi um jogo criado em 1995 por Steve Jackson, um americano. O nome dele é Illuminati, Nova Ordem Mundial. E ele tem centenas de cartas. E algumas cartas são relacionadas à política. Eu não coloquei todas relacionadas à política aqui, apenas algumas para ilustrar, para mostrar para vocês. E uma delas é essa daqui, Correções Políticas, onde eles estão aí enforcando alguns políticos. Tem alguns cartazes aqui que eu não trouxe a tradução, mas você pode pesquisar depois. E ela basicamente demonstra aí tanto a eliminação física mesmo de políticos ou o assassinato de reputação, Vamos aqui para outra carta, que é essa daqui da corrupção. Possivelmente eu faça um vídeo em algum momento sobre essa carta mais especificamente, e sobre a outra também, sobre correções políticas. Tem essa carta aqui também muito interessante, que é a carta Leia Meus Lábios, com uma lupa aí em cima da boca de um político e no fundo a palavra voto aí e a bandeira dos Estados Unidos, É uma carta muito significativa. Talvez algum dia também eu faça algum vídeo especial sobre essa carta, mas ela basicamente vem falando aí que a gente precisa ficar atento com os discursos políticos e ficar atento também com o nosso voto. E essa carta aqui, que é a que basicamente vamos esmiuçar um pouco hoje através desse vídeo. Poder para o povo e os punhos cerrados. É uma carta aí que
é muito significativa diante de muitas notícias que veremos hoje. Essa aqui é uma notícia antiga, né? Ela é do dia 21/11/2013. Vocês podem ver aqui, olha. E ela vem mostrando claramente aí esses punhos cerrados, mas com políticos, né? Na realidade, eles não são operários, eles foram políticos, eles estavam no poder, operários. Talvez algum dia eles já foram e usaram muito esse símbolo, mas aqui realmente a pergunta foi significativa. Ao serem presos, José Genuíno e José Dirceu usaram o gesto do movimento operário. Foi um ato simbólico ou de desespero? Eu creio que foi mais de desespero, né? Não vou ler com vocês toda a matéria, quem quiser depois eu vou deixar o link aí. Vamos passar agora para uma reportagem mais recente, que é do dia 14 de junho, agora de 2020. Ato antirracismo em São Paulo pede queda do presidente Bolsonaro e poder para o povo preto. Então, olha aí. A frase está até entre aspas, ó, poder para o povo preto. Exatamente igual à carta. Aqui vocês percebem que no meio dos brancos tem também mãos de pessoas negras aí, né, erguidas. Então essa carta se cumpre claramente, ainda mais em meio a um contexto onde nós estamos vivendo tensões políticas fortíssimas entre direita e esquerda, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não defendo lado, ou direito, ou esquerdo, ou centro, não defendo lado nenhum em política. Eu não tenho preferência política, eu não tenho preferência partidária, eu não tenho preferência de candidatos, tá certo? Eu trouxe esse vídeo aqui e eu até relutei muito, porque é um assunto do qual eu não gosto de falar muito. Muitas vezes, com relação a esses assuntos, o silêncio ele é eloquência, ele vale ouro. Para a gente não passar aborrecimentos e para a gente não correr o risco de falar algo que não devia. Mas aqui eu estou apenas mostrando para vocês como que esse jogo da nova ordem mundial, um jogo que foi criado aí em 1995, várias das coisas que estão acontecendo hoje estão refletindo esse jogo. Eu não estou aqui dando a minha opinião sobre nada, não estou fazendo juízo de valor sobre nada, eu estou aqui apenas mostrando para vocês estes acontecimentos. E como aquelas cartas, que como eu já falei e volto a repetir, nós estamos sendo vítimas de um jogo de cartas marcadas. Essas pessoas aqui, olha, são vítimas de um jogo de cartas marcadas. Eles estão se posicionando no tabuleiro de uma forma que foi previamente ordenada para que eles se posicionassem. Através dessas cartas que temos analisado aqui no nosso blog, no meu vlog, ao longo de todo esse tempo, tá? Então, olha, por exemplo, este site aqui, Esquerda Online, poder ao povo para mudar o sistema. Ó, poder ao povo, vendo? É uma matéria que foi publicada no dia 5/10/2018, está aqui embaixo, ó, vocês podem ver. E ela reflete aí claramente essa carta, Poder para o Povo, do jogo Nova Ordem Mundial, que foi criado em 1995. Então, a carta que foi criada em 1995, um jogo que foi criado em 1995, em 2018, 2013, aquela que nós vimos primeiro, do José Dirceu e José Genuíno. E agora, mais recentemente, essa matéria aqui do Correio Brasiliense, pandemia e protestos antirracismo ameaçam chance de Trump à reeleição.
Até o início do ano, com a economia em ascensão, Trump era o favorito à reeleição. Analistas alertam que reações erráticas à pandemia do novo coronavírus e protestos antirracismo ameaçam vitória contra Joe Biden em 3 de novembro. Então nós temos aí a foto emblemática, ó. Essa foto aí dos punhos cerrados, elas vêm mostrando claramente que aquela carta está se cumprindo ao longo de todos esses anos e mais especificamente no contexto em que nós estamos vivendo agora, tá certo? Então vou deixar aí a matéria para vocês lerem, porque se eu for ler aqui o vídeo vai ficar mais longo do que ele já está. Então eu vou deixar aí a matéria, se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler, é uma matéria bem longa, olha, tá certo? O que eu só quero enfatizar aqui e mostrar para vocês é como o contexto da nossa época ele está mostrando o cumprimento de uma agenda que foi pré-estabelecida e que hoje muitas pessoas estão se comportando como peças num tabuleiro. Neste grande jogo mundial, da nova ordem mundial, esse joguinho de cartas ele é um joguinho para adolescentes, para crianças, quando ele foi produzido, mas as coisas que estamos passando hoje é um jogo que envolve crianças, adolescentes, adultos, idosos, envolve toda a humanidade. E nós estamos aí nesse barril de pólvora, né? Onde as pessoas estão sedentas pelo fim da opressão, mas a opressão ela está cada dia mais intensa. E apenas aqueles que servem verdadeiramente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles são pessoas livres. Livres das amarras religiosas, livres das amarras políticas, livres das amarras ideológicas. Tá certo, gente? E eu quero mostrar aqui para vocês, para ninguém pensar que eu mostrei coisas só da esquerda, eu quero mostrar aqui algo relacionado ao pessoal da direita, que é quem está no poder hoje, né? Aqui no site do UOL, falando sobre política, trouxe essa seguinte matéria: Sarah Winter afirma à Polícia Federal que Ato dos 300 foi baseado na Bíblia, diz TV. Certo? Então, quero ler com vocês, essa daqui é pequena, né? É do dia 15 do 6. Portanto, essa matéria aqui foi de ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 16. Então, aqui diz o seguinte: a ativista Sarah Winter, presa hoje mais cedo pela Polícia Federal, afirmou em depoimento que o Grupo 300 do Brasil não pede a intervenção militar e que o ato realizado pelo grupo, com tochas e máscaras, no dia 30 de maio, foi baseado em uma passagem da Bíblia. Olha que interessante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma moça que intitulou o grupo dela aí, né? Os 300 do Brasil, baseado naquela história dos 300 de Gideão, que libertou o povo aí dos filisteus, né? Se eu não me engano, dos filisteus naquela época, lá no tempo dos juízes. E eles usaram tochas, eles fizeram manifestações incisivas, né? E venceram o povo. Então, esse grupo, ele assumiu a si essa história, quis aplicar-se essa história, né? E através de protestos, através de manifestações, estão aí também, de certa forma,
sendo peças nesse jogo aqui, olha. Poder para o povo. Eles estão tentando, de alguma forma, mostrar que eles precisam ser ouvidos e podem fazer pressão para influenciar aí as decisões políticas, né? Mas vamos continuar aqui lendo a matéria do portal UOL. Segundo a CNN Brasil, que teve acesso ao depoimento completo, Sara afirmou às autoridades que o protesto realizado em maio em frente ao STF, Supremo Tribunal Federal, chegou a ser comparado com ações da Ku Klux Klan, que também tem uma cartinha, tá? Eu não separei aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês. Foi baseado no livro de Juízes 7:16. Ela apontou que foi uma manifestação pacífica e sem depredação. Certo, gente? Então, o interessante é o seguinte, é que essa moça falou isso, mas eu tenho certeza que o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, assim como ele apareceu para Gideão, né, para que ele pudesse ali então conclamar o povo e no final sobrar apenas 300 pessoas, eu tenho certeza que o anjo de Yahweh não apareceu para essa moça e para ninguém desse movimento, para pedir que eles se manifestassem, se preparassem com tochas, com qualquer outra ferramenta ou qualquer outra coisa para, de certa forma, fazer manifestações para libertar o Brasil aí da corrupção, dos corruptos, né? Que é a outra carta aqui do jogo Illuminati Nova Ordem Mundial. Então, gente, o que é que nós precisamos tirar, o que é que nós precisamos aprender com tudo isso? Precisamos aprender que os dois lados estão se mobilizando. Tanto a direita quanto a esquerda estão se mobilizando. Não só os políticos, mas também o povo está se engajando, inclusive pessoas aí que professam servir a Deus, que professam ser pessoas cristãs, estão sendo aí peças nesse jogo, se posicionando do lado direito ou do lado esquerdo. E eu quero mostrar para vocês aí uma imagem muito significativa, baseada em um texto da Bíblia, onde diz que nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Hoje a grande polarização, né, é o ex-presidente Lula na esquerda e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro na direita. Essa é a grande polarização do país, né? Então a palavra de Deus ela vem dizendo que nós não devemos nos posicionar nem para a direita nem para a esquerda. É certo que esse texto ele pode dar margem para uma série de interpretações. Ele pode ser aplicado para uma série de interpretações. E essa eu creio que também é uma interpretação que se encaixa, que é válida nesse contexto. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos prosseguir olhando para Cristo. A palavra de Deus vem dizendo que nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, os cristãos que estão aí se envolvendo com política, eles estão olhando mais para homens, para messias terrenos, para libertadores terrenos. E isso é muito preocupante. Precisamos estar muito atentos com relação a isso, para não estarmos sendo aí peças facilmente movidas nesse grande tabuleiro, nesse grande jogo chamado Nova Ordem Mundial, e assim estarmos saindo do verdadeiro caminho ao qual Deus propôs que nós andássemos. Tá certo, pessoal? Então, espero aí ter passado o recado para vocês. Vou agora aqui fazer a indicação
dos livros, como eu havia dito, tá? O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, olha. Esse livro é um livro antigo, eu não sei se vocês vão encontrar com facilidade. Eu encontrei no site Estante Virtual, que reúne vários livreiros de todo o país, de todo o Brasil, que vendem livros usados, né? Então eu adquiri esse livro lá. Esse livro, ele foi escrito em 1971. Ele é um livro de realismo fantástico. Vou deixar aí na tela também para vocês, tá? Visualizarem melhor. Ele é um livro de realismo fantástico. É um gênero literário que pode, assim, ter... Algumas pessoas podem ter preconceito, porque ele vem unindo, aí, então, magia, misticismo, com algumas situações da realidade. Ou seja, mostra a influência do misticismo, das coisas mágicas, inexplicáveis, né, cientificamente, com as coisas da realidade, tá certo? Então, sob esse prisma, ele aborda a questão da política, e aqui eu fiz um resuminho atrás que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Ele fala sobre Napoleão Bonaparte e as sociedades secretas, tá? Na página 24. Ele fala sobre o governo oculto da França e uma cidade subterrânea que existe lá, na página 33. Ele fala sobre os 72 governantes ocultos que regem o mundo, na página 27, 33, de 45 a 46, e na página 89. Ele fala sobre esses 72 governantes ocultos que regem o mundo. Pelo que dá a entender, eles colocam como sendo alienígenas, tá? Mas nós sabemos que os alienígenas e os extraterrestres, né, que é outro nome dado a eles, nada mais são do que realmente seres extraterrenos, ou seja, que não são da Terra. Eles foram expulsos do céu e lançados para a Terra, que são os anjos caídos, os demônios, Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos. Então, segundo aqui o autor, existem na Terra 72 governantes ocultos que regem o mundo. Eu também coloquei aqui no resumo a profecia. O livro ele fala da profecia de um futuro grande monarca francês, tá? E hoje se cogita muito aí a figura do Emmanuel Macron como o líder da nova ordem mundial. Até no canal Mais Uma Voz, que é o meu canal que eu abordo mais assuntos religiosos, com seminários, preleções. No seminário Babilônia Antiga e Moderna, nos últimos vídeos eu tenho falado algo a respeito disso, tá? Mas não é uma crença assim que eu defendo como sendo 100% que irá acontecer. Eu mostro apenas posições de algumas pessoas, né, que apontam para esse sentido, mas pode ser que não seja ele que seja um governante aí da nova ordem mundial, que será estabelecida, pode ser que seja outro. Mas esse livro ele fala, esse livro aqui de 1971, ele fala de um futuro grande monarca francês, na página 55. Na página 80 ele fala sobre a pirâmide e o olho que tudo vê, ele comenta alguma coisa a respeito desse assunto. Na página 84 e 85 ele fala de um futuro rei déspota de Sion, tá? Relacionado a alguma coisa ao judaísmo e tudo mais. Ele fala sobre uma futura crise econômica geral na página 85, tá bom? Na página 85 ele fala sobre essa futura crise econômica geral, global, que é algo agora que o mundo está se encaminhando para isso. Ele fala sobre uma conspiração para a criação do governo único mundial na página 89. E ele fala sobre a profecia da destruição da Europa e dos Estados Unidos. Na página 233 ele fala sobre essa profecia aí da destruição da Europa e dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Então, se vocês acharem,
uma ótima sugestão, mas assim, leiam com senso crítico, tá? Não acreditando 100% em tudo que vocês lerem. Leiam com espírito crítico e olhem os dois lados, pesquisem os dois lados da situação, sempre, tá? O segundo livro que eu quero indicar é esse aqui, A História Secreta da Política Ocidental, a direita, a esquerda e a influência da maçonaria e de outras sociedades secretas nos destinos da humanidade, de Gary Lachman. Então esse livro aqui é um livro mais moderno, enquanto que esse que eu mostrei, Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas, é um livro de realismo fantástico e um livro mais antigo, de 1971. Esse aqui é um livro mais moderno e ele é de política mesmo, de ciências políticas e também de esoterismo e ocultismo. Então ele alia as duas coisas, a ciência política e o esoterismo e o ocultismo. Tá? É um livro de 2010, é um livro bem recente. Eu coloquei aqui também no final algumas coisas sobre as quais ele fala, não vou citar todas para não ficar muito longo o vídeo, mas ele explica também a diferença entre anarquia, que é sem governo, e sinarquia, o governo total. Na página 179 ele aborda um pouco sobre isso. E ele fala sobre outros assuntos também, sobre o espiritismo, das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né? Aquelas pancadas misteriosas. Ele fala sobre vários assuntos muito interessantes, é um livro que eu recomendo bastante, tá? Vocês adquiram e leiam. E o terceiro e último que eu quero indicar hoje é esse aqui, ó. É um livrinho pequeno, um livrinho de bolso. Esse livro aqui ele está fora de circulação, tá, gente? Ele não está sendo vendido mais pela Casa Publicadora Brasileira. Eu comprei também em loja de livros usados, Uma Nova Ordem Mundial, o Governo da Nova Era. Tá bom, gente? Então, um livro muito bom mesmo. Esse eu faço questão de ler aqui um resuminho que eu fiz dele. Ele fala sobre o princípio novaerino da Trindade. Ele não usa a expressão Trindade, mas ao ler você identifica isso na página 115. Qual o princípio novaerino? Novaerino é referente à nova era, tá? Qual o princípio novaerino da Trindade? Ele fala aqui. Ele fala do princípio tudo é um. Tudo é um. Né? Esse princípio, o vínculo substancial ou denominador comum, a essa cosmovisão novaerina dá-se o nome de monismo ou princípio monista. Tá? Então a gente enxerga isso muito bem até na doutrina, aí, no dogma da Trindade, né? Que é um assunto assim, bem delicado. Eu já escrevi 2 livros relacionados a esse assunto. Um deles se chama Em Defesa da Fé, uma vez dada aos santos, e o outro, Adoração Verdadeira, Falsa Adoração. E estou atualmente escrevendo um terceiro, que na realidade foi o primeiro que eu comecei a escrever, mas vai ser o último a ser terminado, porque ele está demandando muita pesquisa. É um vasto material bibliográfico que eu tenho pesquisado, e quando ele estiver pronto eu vou avisar a vocês, tá bom, gente? E esse livrinho também fala sobre o ecumenismo, em várias páginas, páginas 145, 188, 190, 193 a 195 e página 226. Ele fala sobre o ecumenismo. Ele fala também sobre Gandhi e a teosofia, na página 154. Ele fala sobre a Procuradoria Geral Mundial, na página 170. Ele falava sobre, quando ele foi escrito, né, sobre João Paulo II como líder da nova ordem mundial, na página 170, mas aí ele veio a falecer e nós sabemos que hoje esse papel tem sido bastante ocupado e exercido pelo atual Papa Francisco. Eu costumo chamar de Papa Francisco por causa daquele tapa lá que ele deu na chinesa, né? E porque a Bíblia diz que a gente não pode chamar a ninguém de nosso pai. E
ele fala também sobre o Deus único. Por incrível que pareça, o livro é um livro adventista, mas ele fala sobre o Deus único. Na página 231 a 232, ele fala um pouquinho ali sobre o Deus único, né? Mas esse livro ele não está mais em circulação. Ele foi escrito em 1990, ele foi lançado, né? Não vou dizer escrito, ele foi lançado em 1999. Ou seja, antes do ano 2000 aí, antes daquela questão do bug do milênio, que as pessoas estavam achando que o mundo ia acabar, etc e tal. Então, assim, é um livro de mais de 20 anos. 20 anos, né, basicamente. Mas é um livrinho que eu recomendo muito a vocês também. Que se vocês encontrarem em alguma loja de livro usado, vocês não vão se decepcionar, tá certo? É um livro muito bom. Existem outros livros que falam sobre o assunto, tá, gente? De política, relacionada aí com a religião também, mas eu não li ainda, eu apenas adquiri, tá? Quero aqui mostrar para vocês, é uma pilha de livros. Eu pretendo fazer um curso de leitura dinâmica dentro de pouco tempo, porque alguns desses livros aqui, por exemplo, esse eu li em 3 dias, esse aqui eu li em 4 dias, o outro ali eu não me lembro em quanto tempo eu li, mas assim, eu preciso começar a ler mais rápido, porque muita coisa para escrever, muito seminário para gravar, vídeos aqui no vlog para gravar, e acaba o tempo da gente ficando bem preenchido, né? Então eu preciso ler em menos tempo, e em breve eu estou pretendendo fazer um curso de leitura dinâmica para poder a gente atualizar aí os nossos conhecimentos, tá? Geralmente as pessoas me perguntam se eu já li tudo que está aqui, né? Aqui tem muitos livros de pesquisa, como vocês podem ver. Esses daqui, de Ellen White, eu já li todos, tá? E muitos ali de cima, a maioria eu já li também todos. Aqui tem algumas bíblias também. Então eu creio que uns 70%, entre 60% e 70% dessa biblioteca aí eu já li. E tem muita coisa aqui que é para pesquisa. Então, assim, a gente consulta, né, quando precisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais longo que os outros, mas eu espero que tenha valido a pena para vocês. Deixa suas contribuições aí para a relevância do vídeo na plataforma e compartilha com outras pessoas também. É muito importante que você faça isso. E se inscreva no vlog, se você não é inscrito. Se inscreva no vlog, mas se inscreva apenas se você não quer continuar iludido. Se você quiser continuar iludido, não precisa se inscrever, tá bom? Não faço questão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um abraço.